Olá, amados, a paz de Arusha. Então vamos aqui dar continuidade aqui à pregação do Lucinho, da Igreja Batista da Lagoinha. Vamos lá? Com a pregação Vencendo nos Dias Maus, né? Peraí, deixa eu só subir aqui um pouquinho. Dá pra levar, né, amados? Peraí. Assim, acho que melhorou. Então vamos lá, vamos colocar aqui, tá? Usa onde? Só se for do farol do carro. Eu acredito que essa história vai acabar em breve. Você tem certeza que não vai acabar. Mas você começa a declarar. E você começa a colocar marcos. O que é isso? É tipo essas colunas que tem aqui dentro da igreja. Olha, o que sustenta esse edifício são as colunas. Então vocês estão falando que ele está falando de profetizar, é de você declarar uma vitória. E sendo que eu profetizar na escritura, né, que a gente vê, é a gente anunciar a promessa. Isso é profetizar. Né? Como eu disse no vídeo anterior, né, que o próprio Arusha ele falou, cuidado com os falsos profetas. Mas ele não disse assim, tipo, que tem falsos pastores. Não tem falsos pastores, tá? Porque todos os pastores não são pastores, tá certo? São cães gulosos, são cães, né? Quando os apóstolos falam cuidado com os cães, tá falando dos pastores. Só que os pastores não são pastores. O próprio Arusha disse, mas o mercenário, o que não é pastor, o que não tem cuidado das ovelhas, vê vir o lobo, né? Vocês vejam bem que a escritura é bem clara sobre isso, vejam. Mas o profeta, ele já fala. Veja bem. Vou colocar aqui, ó. Só pra gente ver aqui. Peraí, deixa eu apagar aqui, olha. É João 10. João 10. Olha. Fala bem claro. João 10. Vou botar aqui do 1. Só vou ler essa parte, amados, é porque eu não me lembro esse versículo. É porque eu não me lembro onde está, assim, qual o versículo. Mas o versículo explica isso. Que o mercenário, olha. Ó. Aqui, ó, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha ouvido e tenha abundância. Que é esse ladrão? O pastor. Tá? O que se diz pastor que não é pastor. O que se diz pastor que não é pastor. Porque o único pastor é Yahushua. Tá certo? Então, veja bem, aí Yahushua aqui vai continuar. Tanto que o ladrão é esse que se diz pastor que não é, que o Yahushua vai continuar. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge. Por quê? Porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Então vocês vejam que Arusha, ele falou bem claro que não é pastor. Então não tem falso pastor. Tá? Esses aqui não são pastores. Líder religioso, ele é ladrão, ele é cão. Não é pastor. O único pastor é Arusha. Agora, dos profetas, eles falam dos falsos profetas. Quer ver só? Cuidado com os falsos profetas, olha. Aí já falam, olha. Cuidado com os falsos profetas que vêm a vocês como ovelha. Bíblia. Palavras de Arusha. Cautelai-vos dos falsos profetas. Mateus 7. Mateus 7,15. Olha, Mateus 7,15. Olha o que diz aqui. Não estou entendendo por quê. Vamos botar aqui de novo, né, amados? Muito estranho. Tá muito lenta a internet hoje.
Ó, Mateus 7, 15. Vamos lá. Porque esses falsos... eles falam assim, mas é uma coisa que a gente vê que hoje não existe. Sabe? São coisas assim, parece utopia, né? Que você fica profetizando uma coisa, sabe? É lógico que a gente tem que crer, né? Que a gente tem que pensar positivo e tal, vai melhorar, mas a profecia na escritura não está relacionada a você ficar, em nome de Jesus eu vou ter um carro, em nome de Jesus eu vou ter uma casa, não é isso. Mas o profetizar na escritura é você anunciar a promessa a outros. É você anunciar a verdade. Isso é profetizar na escritura. Tá? Segundo o que está na escritura. Ó, cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são falsos, são lobos selvagens. Ó. Falsos profetas. Falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Ó. Guardai-vos dos falsos profetas. A gente vê na escritura que não está... Cuidado com os falsos pastores, que vê só uma coisa. Vou botar aqui, ó. Cuidado com os falsos pastores. Não tem. Os falsos pastores. Bíblia. Ó. Por quê? Porque não existe falso pastor. Na verdade, esses que se chamam pastores não são pastores, não são nem falsos, eles não são. Ó. Cuidado com os falsos profetas, ó. Tome cuidado com os falsos profetas, ó. 1 João 4. Falsos profetas. Ó. Falsos profetas. Aqui, Mateus 24, 11, ó. Então, numerosos falsos profetas surgiram e enganarão a muitos. Veja, avaliai com cuidado os espíritos que procedem de diabo. Muitos falsos profetas, ó. A gente não vê falsos pastores. Por quê? Porque pastor não existe, só tem um. Pastor não existe, que eu estou falando, amados pastores. Não existe no sistema religioso, como ato religioso. O único pastor é Yahushua, ele não está em religião. Tá? É isso que eu quero dizer. Quando eu disse pastor não existe, é pastor no sentido religioso. Tá? O único pastor é Yahushua. Tá certo? É o único pastor. A escritura é bem clara. Tá certo? Então, vamos aqui dar continuidade aqui ao que o Nilcinho vai falar. Colunas. Você começa a colocar colunas. E você começa a declarar: eu não vou viver essa luta para sempre. Isso já nasceu morto. Fala comigo, meu dia mal já nasceu com prazo de validade excluído. Já está acabando. Vai acabar em breve. E eu vou fazer uma outra declaração de fé aqui sobre a sua vida. Quem Jesus não mudar a história dele aqui nesse culto, ele vai dar força a você para aguentar até o dia dessa história mudar. Todas as duas, ou ele põe um ponto final nessa coisa hoje, ou ele te dá força para você levantar mais quantas manhãs for preciso viver essa tribulação. Então vocês vejam que a tribulação que ele fala é o que é o problema cotidiano das pessoas, né? É a tribulação que ele fala. E sendo que a tribulação na escritura é outra coisa, veja. Vamos ver aqui, Romanos 8. 8. Vamos ver aqui. Ó. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Yahweh? É Yahweh quem justifica. Quem nos condenará? Foi Yahushua que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Yahweh e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Yahushua? Veja, será a tribulação? Mas qual a tribulação que o apóstolo está falando aqui? Ele não está falando da tribulação física, dos problemas cotidianos que a gente passa nessa vida temporal, mas é na tribulação no espírito. Ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada,
Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas em todas estas coisas, que coisas que são mais que vencedores? Mas em todas estas coisas, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Yahweh que está em Yahushua, nosso Senhor. Então vocês vejam que a tribulação que ele está falando aqui é no espírito. Até a gente sofrer tribulação por não negar a fé. Não é tribulação nessa vida cotidiana, desses problemas físicos que nós temos. Então vocês vejam que ele não está falando nada aqui do espírito. Até agora esse rapaz não falou nada do espírito. Por que isso, gente? Porque os problemas têm muita moral com a gente, mas a bênção de Deus não tem. Eu já contei aqui uma vez, Charles Chaplin, o pai de todos os comediantes, um dia ele contou uma piada para o auditório, o povo riu. Aí ele contou logo depois a mesma piada de novo, o povo riu mais ou menos. Depois ele contou a terceira vez a mesma piada e ninguém riu. Aí ele falou, por que vocês não vão rir da piada a terceira vez? Se vocês choram várias vezes pelo mesmo problema. O mesmo problema faz a gente chorar várias vezes. Mas a mesma coisa boa, a gente dá uma gargalhada e tipo assim, é obrigação meio de Deus me dar isso aí realmente, que eu sou essa pessoa deliciosíssima, que eu vou na igreja com chuva. Olha, Deus tem que estar emocionado comigo e ainda levo dinheiro. Deixa eu explicar uma coisa sobre dízimo, que o pastor Richard falou aqui. Não é a gente que dá 10%, é ele que nos dá 90%. Ele podia ficar com 100%, mas ele deixa a gente ficar com 90%. Olha, eu vou deixar você ficar com 90% e o 10% vai ficar comigo. Não é porque eu preciso também não, é só para você não ficar pegado. Vocês vejam bem que é totalmente contado o que está na escritura. Primeiro que a gente já viu, né, que o dízimo era alimentos, não era dinheiro, nunca foi. E quando o dízimo ele foi vendido, ele deixou de ser dízimo, como está escrito em Deuteronômio 14, tá certo? Está escrito isso bem claro. Quando eles vendiam o dízimo para ir no lugar que o Senhor determinou, e aí tinha que comprar bois, ovelhas, bebida forte que desejava sua alma, e ali eles comiam, ou seja, eles não entregavam mais o dízimo, deixou de ser dízimo. Eles comiam com sua casa e não se esqueciam do levita. E o dízimo era para a tribo de Levi que não tinha herança, tá certo? Era para os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Eram para esses, eram alimentos, nunca foi dinheiro, como a gente já viu em outros vídeos, tá certo? Já viu em outros vídeos isso. Então não vou botar aqui de novo, falar de novo, porque a gente já viu, mas é só vocês pesquisarem sobre isso, vocês vão ver. Ou então assiste os outros vídeos anteriores que vocês vão ver que eu li isso, discorri na escritura, tudo sobre o dízimo eu mostrei na escritura o que é dízimo. E nunca foi dinheiro e nunca será. Outra coisa, para a gente vencer no dia mal, lembre-se... E outra coisa, o dízimo, o último dízimo, foi Yahushua dado por nós. Que ele se ofereceu como dízimo, como oferta. Porque a oferta também eram animais que era levado para o sacerdote, entregue ao sacerdote levita, tinha que ser levita, da tribo de Levi. E aí o sumo sacerdote, ele oferecia esse animal como oferta para perdão dos nossos pecados, tá certo? E depois na escritura a gente vê donativos, ajuda para os necessitados, que era a oferta agradável a Yahweh. É o que? Era a ajuda que o povo fazia para o necessitado. Não é dinheiro dado como dízimo de oferta no tempo físico. Tá certo? É bem claro isso na escritura. Das vitórias passadas. O Deus que te deu vitória lá atrás ia ser tão cínico de abrir o mar para você lá atrás, para agora não deixar você entrar na terra prometida? Por que Deus te poupou lá atrás então se você vai morrer agora? Pensa comigo, o mar abriu, o povo saiu. Oh, que maravilha, estamos indo para Canaã.
Mas eu acho que nós vamos morrer aqui nesse deserto, está muito quente. Ih, cadê pão para a gente comer? Ih, os inimigos estão vindo. Peraí. Então Deus abriu o mar para quê? Para zoar com a sua cara? Para criar uma expectativa de uma terra prometida que nunca vai chegar? Ele te poupou e te livrou e te deu saúde, roupa, dinheiro, uma família, para agora rir de você. Gente, lembra do passado? Quantas treta, confusão. Jesus te livrou de pecado, de capeta, de demônio, de gente que ia te matar, situações terríveis. Ele não vai te deixar agora. Quarto segredo para a gente vencer o dia mal é: contrarie o seu corpo e lute contra o desânimo. Quando a gente está no dia mal, gente, a gente não tem força para nada, só para morrer. Ai, gente, eu quero morrer. Mas você tem que contrariar seu corpo. Levantar e falar assim: não quero saber. Você não manda em você, levanta. Vai trabalhar. Vai para a igreja. Cala a boca. Que eu estou calmo hoje. O problema é que a gente perde para a gente mesmo. Não, contraria o seu corpo. Tudo ato físico, ir para a igreja e tal, ele está falando tudo problema físico, não está falando nada do espírito. Deixar nós vamos ficar em casa, com depressão, comendo chocolate inteiro, engordando, assistindo nada na televisão e com raiva, porque a vida de todo mundo está indo para frente e a nossa está parada. Contraria o seu corpo. Vai fazer um exercício. Hoje eu e minha mulher fizemos uma corrida de 30 minutos na chuva. Vão correr, Patrícia? Não, vão não. Mas nós precisamos correr. Então vamos. Como é que nós vamos correr? Vamos mandar parar de chover? Não tem jeito, nós não viramos Elias ainda que controla os negócios. Então vamos com chuva. Corremos com chuva. Por quê? Porque o meu ritmo de vida é doido. E eu não corro para ficar bonito. Eu corro porque o meu ritmo de vida, eu não tenho outra saída. Se eu não cuidar muito de mim, eu não vou dar conta. Em 4 dias eu estou pregando 10 vezes. Em 4 cidades. Eu preciso de ânimo. Outra coisa, ajude outros a serem fortes, independente da sua fraqueza. Você quer vencer no dia mal? Faz de conta que você não está com problema nenhum no seu dia mal e vai ajudar outro. Eu precisava tanto de um companheiro, eu vou ajudar a minha amiga a casar. Eu precisava tanto de um emprego, eu vou ajudar esse menino a arrumar um emprego. Eu precisava tanto de uma carona, eu vou arrumar uma carona para alguém. O capeta fica surtadamente endemoniado. Ele fala: gente, essa pessoa consegue ser altruísta, mesmo tendo todos os motivos para ser egoísta. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? No dia mal, para de fazer. Sim, eu estou entendendo o que você está falando tudo físico, dando conselhos, mas tudo para a vida física, não está falando nada no espírito, é isso que eu estou entendendo. Que até agora você não falou nada do espírito. Você é uma ilha. O meu sofrimento, a minha... Não, tenha a nobreza de ligar uma televisão e falar assim: morreu 1000 pessoas no Haiti com um tufão. E deixa uma lágrima rolar. E procura alguém que está fazendo alguma coisa. E deixa a dor de alguém te comover. Você está dizendo para o dia mal assim: eu não estou dando muita importância para você não. Porque eu estou querendo ajudar outros, mesmo não estando bem. E quando eu ficar bem, aí que eu vou ajudar mesmo. Sexto, levante-se ainda mais determinado depois das quedas. Os cristãos mais lindos da história do cristianismo são aqueles que conseguiram lidar graciosamente com as suas quedas. O negócio não é cair, o negócio é como levantar. Eu fui numa igreja que todo mundo passou, soprava, punha a mão, todo mundo caía. Aí eu fui pregar. Só preguei uma vez lá, porque eu falei uma frase que ninguém gostou. Eu falei: gente, cair é fácil. Eu quero ver como que vocês levantam. A pessoa cai, aí ela volta para casa, é o mesmo grosso, é o mesmo pão duro, não ajuda nada, não quer saber de ninguém, não mudou nada. O que adianta você cair? Podia ter caído e enfiado a cara no chão e ficado apagado lá. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Seja uma pessoa que se levanta mais determinado. Tem um samba que devia ser corinho, diz assim: reconhece a queda e não desanima, levanta, sacode a poeira. Aí, do seu lado sambista aí. Levanta, sacode a poeira. Você tomou uma na cara, cospe o sangue, limpa e fala assim: então, Satanás, nós estávamos onde mesmo?
Ai, eu tomei um soco das trevas. Vou fazer igual o Kiko. Você vê como é que ele fala, né? Tipo, então Satanás, onde a gente estava mesmo? Tipo assim, ele não sabe nem o que ele está falando. Esse rapaz aqui sabe nem o que ele está falando, gente. Tanto é que ele está falando isso por quê? Porque ele não conhece Terron, que é o Deus que habita aqui, ó. Ele não conhece Terron e muito menos Iarro, porque Iarro não habita aqui. Se Terron que habita aqui ele não conhece, porque se ele conhecesse ele não estaria aqui, quanto menos Iarro. Então vocês vejam bem. Sétimo, não pare de produzir. Não dê tempo de nada. O que o capeta quer não é colocar problema na nossa vida, é parar a gente com os problemas. Então você tem que avançar que seja 1 milímetro por dia. O alvo de Deus na minha vida está lá. Eu vou 1 milímetro por dia. Antes eu estava correndo, mas veio o dia mal. O dia mal desacelera você. Você não aguenta ir rápido mais. Você vai devagar, mas você vai. No dia que não der para andar, você rola. No dia que der para rolar, você estende a mão. Não deixa de caminhar, que seja 1 milímetro por dia em direção ao que Deus mandou você fazer. Tá, mas o que Deus mandou a gente fazer? Né, no tempo físico. Por quê? O que ele diz é que nós temos que adorar ele em espírito e verdade. Que é isso que ele procura. O que ele diz é que nós temos que crer em Yahushua. A obra de Yahvé é essa, que creia naquele que o Pai enviou. Ou seja, então a gente crendo em Yahushua, a gente tem que seguir o que Yahushua ensinou. A gente tem que seguir a Yahushua e andar conforme Yahushua nos ensinou. Mas aqui, o que é fazer? É fazer o que Deus quer aqui. Porque é totalmente contrário do que está na Escritura. Né? Porque o Deus das trevas que habita aqui quer que as pessoas continuem no engano da religião e quer que a pessoa vá na religião. Então você vê que ele está falando do Deus Terron, ele está falando do Deus verdadeiro que é Yahvé, que não habita aqui, nesse tempo. E não habita em nenhum tempo feito por mãos humanas. Então vocês vejam que, e tudo físico, tanto que ele rodou aqui físico, ele está falando tudo físico, amados. É lógico que ele está dando exemplo, ele está dando conselhos, né, até conselhos bons, né, de como a gente vencer no dia mal, de como a gente suportar, né, a gente se comportar, beleza, mas ele está falando tudo físico, ele não está falando nada do espírito aqui, nada do espírito, isso é triste, né, vamos continuar. Fala pro capeta, você pode me pôr numa cadeira de roda, que eu vou fazer corrida de cadeira de roda, eu vou ganhar essa Paralimpíada, você não me para, capeta, sabe quem me para? Deus. O dia que Jesus falar, o Lucinho vai almoçar comigo hoje, pode orar a todos os pastores da terra, que eu vou morrer. Mas enquanto ele não puser... Veja, ele primeiro falou, Deus, o único que me para é Deus. Quando Jesus falar, ou seja, por quê? Porque eles têm Jesus como Deus. E é por isso que as pessoas continuam presas no engano da religião. Porque o próprio Yahushua disse, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas tem que crer como diz a Escritura. E a Escritura diz que Yahushua é filho de Yahvé. Tanto que ele mesmo disse, eu sou filho de Yahvé. O Pai me enviou. O Pai é o único Deus verdadeiro. O próprio Yahushua disse isso. Então ele está levando aqui, falando que Deus, ele pode parar, que Jesus, ou seja, por que ele falou Deus e Jesus? Para a pessoa pensar que Jesus é Deus. É certo? Vamos lá. De orar a todos os pastores da terra, que eu vou morrer. Mas enquanto ele não puser um ponto final na minha história, na sua... Deixa eu voltar aqui de novo, olha. Fala pro capeta, você pode me pôr numa cadeira de roda, que eu vou fazer corrida de cadeira de roda. Eu vou ganhar essa Paralimpíada, você não me para, capeta. Sabe quem me para? Deus. O dia que Jesus falar, o Lucinho vai almoçar comigo hoje, pode orar a todos os pastores da terra, que eu vou morrer. Mas enquanto ele não puser um ponto final na minha história, na sua, pode os demônios do inferno levantar todo, pode as pessoas todas levantar, pode vir falta de dinheiro, doença, pode vir ladrão, perseguição, morte, depressão, pode vir o que for, que você vai continuar e eu vou continuar. Nada para a igreja, nada, 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 nada para.
Nós não pregamos fé na fé. Nós não estamos aqui para poder animar a plateia. Nós não somos palhaço. Nós não estamos aqui dando frase pronta para ninguém. Nós estamos aqui te dizendo: o seu combustível da sua alma é Jesus. Isso bate. Sim, o combustível é Yahushua. Mas é Yahushua, não é o tempo físico. Mas aqui eles falam que o combustível da sua alma é Jesus, mas estando no templo físico, estando na religião. E sendo que Yahushua, o verdadeiro, tá, pastor e o único pastor, ele não está aqui no templo físico. Ele não habita aqui. Tanto que a gente já viu em Hebreus 9:24 que Yahushua não entrou em templo feito por homens. Está bem claro na escritura. Basta. Quando o capeta vier te fazer perguntas, eu falo assim: pergunta para Jesus, que eu estou sem paciência. Ah, mas como é que ele deixou isso acontecer? Não tem resposta. Pergunta para ele. Ele é a Barça, ele é o Google do céu, sabe tudo. Ah, mas esse momento ruim é só um momento, como o senhor capeta acabou de falar. Sabe o que a gente se ferra muito no dia mal? É tentar descobrir a causa. Ai, gente, vamos lá atrás. Isso é maldição familiar, isso é demônio, isso é coisa assim. Ah, foi minha avó que me deu as balas de São Cosme e Damião pra eu chupar, 1982. Deixa eu te fazer uma pergunta, sério mesmo. O que importa se o problema veio por causa de A ou B? E se foi Deus que olhou para sua cara e falou assim: eu vou testar meu filho, igual ele fez com Jó? E aí, você vai fazer o quê? Brigar com Deus? Não, você tem que... Ué, mas ele fez com Jó como ele fez com Jó? Veja. Ai, gente, que anúncio chato, gente. Toda hora vem isso. Jó. Não foi ele que testou Jó. Olha só o que aconteceu. Jó 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia Yahweh e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá, no íntimo, pecado amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. Satanás quem? Terrom. Também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, veja, o Senhor disse: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Yahweh? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Então vocês vejam, Yahweh, ele não fez nada com Jó. Ele permitiu Terrom. Tá? Ele permitiu. Pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos. Apenas não encoste um dedo nele. Olha, apenas não encoste um dedo nele. Mas Satanás ele desobedeceu. Por quê? Porque ele fez Jó ficar doente. Jó se coçava com vida, aquela coisa toda. Veja, a ordem de Yahweh foi: não encoste um dedo nele. Não faça nada com ele. Mas
Terrom, ele desobedeceu a ordem de Yahweh e foi, e Jó teve um monte de problemas de saúde, aquela coisa toda, dava fedido, se coçava com vidro, tudo por quê? Porque Terrom mexeu na saúde dele. E Yahweh disse para não mexer, não tocar num dedo nele. Então vocês vejam bem que o Nilson aqui está falando que foi Deus que fez isso, não foi? Yahweh ele simplesmente ele permitiu. Olha. Foi chupar 1982. Deixa eu te fazer uma pergunta, sério mesmo. O que importa se o problema veio por causa de A ou B? E se foi Deus que olhou para sua cara e falou assim, eu vou testar meu filho? Igual ele fez com Jó. Que é isso? Você vai... Então, igual ele fez com Jó. Então vocês vejam que ele não fez com Jó. Não foi ele que fez tudo que Jó passou. Foi o próprio Terrom, que na Bíblia está como Satanás, tá certo? Ele que fez tudo isso, não foi Yahweh. Foi Terrom que fez. Yahweh permitiu, mas ele disse, não toque um dedo em Jó. Mas ele desobedeceu e Jó ficou doente, passou por vários problemas, ficou doente, né? Então, ou seja, por quê? Porque ele desobedeceu a ordem de Yahweh. Então é isso, amados. Amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilhe para que outros possam ter acesso à verdade. Se inscrevam no canal, acione o sininho para receber notificações do YouTube. Tá certo? Que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Arruxo. Até a próxima.